Olá, sejam muito bem-vindas, deusas, deuses. Esse nosso segundo encontro, abrir espaço para que pudéssemos receber também a participação e a imersão e a unificação do sagrado masculino junto ao nosso projeto. E é importante que a gente saiba também utilizar essas polaridades que existem dentro da gente, a importância de recolocarmos, recalibrar o sagrado masculino junto com o sagrado feminino dentro desse patriarcado que retirou, né, essa importância sagrada dessa união, que tirou a importância de termos essa percepção, né? Então hoje a gente vai trabalhar bastante essas polaridades. Eu quero que vocês possam compreender um pouco como é unificar, harmonizar, equilibrar, entender também como funciona, quais são os aspectos, como eles trabalham dentro de nós e como isso pode mudar a nossa vida também, tá bom? Então hoje eu gostaria de agradecer também a presença de cada um que contribuiu com que este nosso projeto estivesse, né, dando continuidade. Eu quero poder alcançar muito mais mulheres, muito mais homens através desse despertar realmente. Então eu agradeço a cada um de vocês, a Rô, e vamos falar sobre as polaridades Yang e Yin. A polaridade Yin é a feminina, é a polaridade feminina. E a polaridade Yang é a masculina. Representam qualidades opostas, mas também complementares, né? O mais importante para se compreender isso é que os dois estados opostos de condensação e de agregação, né? Mas modificam-se mutuamente. Nada é totalmente Yin e nada é totalmente Yang. Os opostos são idênticos, mas em diferentes graus. O mundo natural tem esta oposição. Toda oposição é relativa e não absoluta. Então, tudo contém a semente do Yin e tudo contém a semente do Yang. Tudo requer e contém forças opostas, mas complementares. Como assim, Yasmin? O Sol, ele é a representatividade do masculino, né? E a Lua, ela é a representatividade do nosso feminino. Então, se a Lua representa o feminino, logo ela traz a questão da calmaria, do material, da água, das nossas emoções, traz a descendência, traz o abaixo, traz a lentidão, traz o escuro, o frio, o noite e o macio, né? Então ela é o feminino. A Lua, ela tem muita coligação com a nossa ciclicidade. A nossa ciclicidade é o que faz com que nos adequamos às fases lunares, né? E como assim, Yasmin? Pode ser somente mulher? Não. Os homens também são interferidos pela ciclicidade da Lua, porém, tem essa questão a mais elevada por sermos mulher, termos a nossa lua interna, a nossa lua externa, que é a nossa menstruação. Então isso ativa mais a nossa potência, o fogo criativo que existe dentro da gente. Porque o Yin, ele é gestar, ele é vida, ele é criar, ele é aquela criação, é dar ideias, é ter ideias, é ser acolhedora e é caminhar no passo de tartaruga. Mas, mesmo caminhando no passo de tartaruga, é sempre estar em movimento. O escuro, ele é um mistério. O vazio que reside em nós pode ser fluídico. O feminino é um mistério. Então, imagine, o feminino, ele traz todo o contexto do mistério, toda aquela coisa misteriosa, aquele charme, aquela desenvoltura, traz o gestar de dar vida, de criar. O Yang, ele é o imaterial. Ele não liga tanto para o material. Podemos ver claramente que alguns homens não têm essa ligação tão grande, né? E o homem, ele é a energia, é a expansão, é a ascendência, é o fogo, é a rapidez, é o claro, é o objetivo, é o quente, é o dia. Então, o Yang é a ação. Yang
ele age, enquanto o Yin cria a ideia e Yang logo utiliza o agir. Ou seja, dentro da gente temos a criação da ideia e o agir. A criação da ideia parte da energia feminina e o agir parte da energia masculina, que cria, que expande, que já parte para a prática. O Yang logo age, né, materializa com clareza e rapidez, objetividade, clareza, né? Então, assim, a gente tem que desmistificar a questão de que o masculino, ele não pode sentir sentimentos, ele tem que ser somente aquela máquina de trabalhar, de estar sempre nessa constante luta do serviço, né? O patriarcado impõe isso. Então, quando a gente percebe essa notoriedade, a gente entende que é um masculino ferido pela sociedade, assim como temos feminino ferido pela sociedade, porque às vezes a gente nos autodenomina como somente mulher da casa, como somente mulher que para e cuida do filho, que não pode ter sonhos e etc. Não. Podemos realizar os nossos sonhos, podemos mostrar a nossa potência, os homens podem ter todo esse contato paterno, ter sentimento, expor isso para a sociedade. Isso não é fraqueza, isso não é uma feminilidade, isso é uma potência masculina, assim como existe a potência feminina. E quando se juntam esses dois, é uma potência grandiosa, porque são dois sagrados. Então, o patriarcado fez questão de retirar essa questão sagrada, deixando com que o masculino fosse somente aquele que tivesse autoridade, o feminino ficasse na submissão e ficasse desta maneira. Então hoje é muito fácil a gente ver que os homens sempre estão acima, as mulheres sempre sofrem contra nessa disfunção. Quando a gente estabilizar a cura desses dois polos, a gente vai ver essa união, que é o que a gente quer, a união de duas polaridades que são importantíssimas dentro de nós, né? Quando o feminino e o masculino estão feridos, há um desequilíbrio que afetam-se mutuamente e modificam sua proporção, alcançando assim uma disfunção preponderante. Quando utilizamos o Yin mais que o Yang, logo utilizamos o Yin em excesso, fazendo com que diminuímos o Yang. Quando utilizamos o Yang mais que o Yin, fazemos com que utilizamos mais o Yang do que o Yin, fazendo assim o excesso, o consumo maior, né? Então, isso provoca uma diminuição, o excesso, né? Então, é sempre importante a gente equilibrar. E o Yin e o Yang fazem parte de tudo e de todos nós. E precisamos ter esse equilíbrio entre essas duas polaridades para podermos ter equilíbrio em tudo na nossa vida. Tanto na saúde, no relacionamento, no financeiro, né? Sempre digo que estar saudável é necessário manter o equilíbrio do corpo, da mente, do espírito, equilibrando os alimentos, né, os pensamentos e as suas ações para se nutrir também a mente. Equilibrar através de pequenas ações, de percepções. É medir o que você fala, é medir o que você pensa, é medir o que você coloca para expandir na sua camada, né, de frequência. E como podemos harmonizar isso? O primeiro passo é querer estar disposto, né? É ter consciência e disciplina para as mudanças de hábitos e atitudes, gerando assim novas ações e novos resultados. É querer estar disposto a gerar uma rotina na qual você crie uma disciplina, o autoconhecimento, né? Disciplinar a vontade, da impulsividade, né? Porque quando recebemos um tipo de artefato que nos agride verbalmente, fisicamente, logo queremos reagir. Podemos tomar um adendo, uma percepção, discernimento através disso que a gente recebe, modificando a maneira que agiríamos, o pensamento. Óbvio que tudo a gente tem que colocar um limite. Chegando a um ponto do qual tenha que haver uma agressão física, obviamente você permitiu isso. Pois tudo que permitimos na nossa vida é questão do livre-arbítrio, do você querer. Tudo que não nos cabe mais, tudo que ultrapassa os nossos limites, a gente deve cortar. E por isso é importante se autoconhecer, para que você possa saber até onde vai o seu limite.
Até onde vai a pessoa que você é, até onde vai você vai ficar se sacrificando por uma situação na qual você já devia ter cortado, né? Então, essa complementação, né, dos polos é uma grande fonte de energia vital. Por isso é importante estar sempre em equilíbrio, porque o desequilíbrio causa conflitos internos e externos. Ou seja, esses conflitos são tão gerados através muito mais do que internamente lidamos, que ele reage, rebate para o nosso externo. Então torna situações que poderiam ser resolvidas uma verdadeira catástrofe. Então o yin precisa do yang e o yang precisa do yin, porque enquanto um tem a ideia, o outro tem a ação. Enquanto um tem o descanso, o outro tem o agir, o fazer. Enquanto um está no excesso de sempre estar fazendo algo, de sempre estar trabalhando, o outro tem a necessidade de se repousar, de entender que você está utilizando mais de uma energia e é necessário descansar. O repouso, quando você está com excesso de yang, você trabalha muito, você se movimenta bastante. Então você tá com o seu inferido e você precisa colocar esse descanso para função, para estar em harmonia. Você não precisa, você não deve achar que você não está criando, que você está procrastinando, porque procrastinar também é bom. Procrastinar quando você quer ler um livro que vai aumentar o seu leque de possibilidades, seu leque de conhecimento, né? Procrastinar é tirar um momento, por exemplo, para descansar, para somente ficar deitado. Então isso seria uma procrastinação positiva. Procrastinar em excesso gera logicamente desconfortos físicos, mentais e ainda mais, né, psicológico, emocionais, porque isso acaba sendo acumulativo de energia dentro do seu corpo, fazendo com que sobressaia para onde? Para um lugar onde mais nos afeta, que é a matéria, carne, físico. Então é muito bom se disciplinar, se conhecer. Isso é muito importante. A importância de quando estamos, né, de entender é que quando estamos desarmônicos, é provável que venha a acontecer diversas situações e, é claro, não podemos esquecer da lei do retorno, karma da vida. De fato, passamos muito tempo tentando mudar o externo, sem ao menos olhar para o interno, e entramos na vibração do dia a dia, correria, e de fato não tem como a gente sair dessa rotina tão corriqueira, por conta de que a nossa sociedade ainda visa muito mais a verbalização financeira do que algo em conjunto que daria para trazer uma verbalização financeira melhor, tanto para aqueles que aqui moram, mas também para aqueles que recebem, né, que lucram em cima da gente, né? Então, entender isso é entender que não tem como mudar a nossa correria do dia a dia, mas tem como a gente administrar padrões que possam equilibrar a nossa energia através de disciplina, através de percepção, através de autocontrole, através da percepção motora sobre si e sobre como revidar diante de uma situação. E por quê? Porque devemos nos concentrar no aqui, no agora, o momento presente que estamos vivendo e o que seria. Seria aqui agora. Eu estou aqui neste exato momento tecendo uma jornada para que muitas pessoas possam, assim como eu, estar se curando, estar se conhecendo, estar se permitindo adentrar um portal no qual a gente possa, primeiramente, se autoconhecer, liberando padrões que foram limitados durante a nossa vida inteira, fazendo com que a gente possa ter essa percepção através do que? Do presente. E como identificarmos? Através do autoconhecimento interno, tendo em base tudo que flui de nossas ações. E é ter discernimento ao ouvir, ao falar, até questionar, sabedoria em suas ações e tudo que poderá ser gerado no aqui e no agora. E por quê? Porque quando temos sabedoria para agir, a gente tem a consciência que, suponhamos que a gente está num momento enfurecido, que uma pessoa nos ataca enfurecidamente por algum motivo ou sem motivo, você tem a oportunidade ali de fazer conscientemente uma revidação consciente. Você não precisa contra-atacá-lo, questionando ou impondo algo. Você somente precisa dizer
estar consciente, tudo bem, eu te perdoo, eu entendo, não vou entrar nessa jogada, nessa frequência. Quando a gente passa a entender isso, a gente passa a entender que tudo é necessário ter um autoconhecimento, tudo é o questionamento que você faz, porque o questionamento te traz o ato de conhecimento das suas ações, das ações voluntárias ou involuntárias, de como você reage a uma situação, de que maneira você aborda quando você não está confortável. Você é agressiva, você é agressivo, você ridiculariza para ter razão. Se você está utilizando um desses tópicos ou mais, você está perdendo a sua energia, porque isso é um desgaste. Pessoas entram em nossa vida para provar que podemos ser ao contrário delas e para nos trazer ensinamentos. Caso a gente revide e acabe ali abraçando a mesma frequência, estamos ali nos auto-colocando em uma frequência não confortável. Estamos sendo levados a elevar um padrão que não vibramos, não concordamos. Se você não concorda, não deve exercer somente por achar que está por cima. Estar por cima muitas vezes não está certo. É usar do outro para passar, para subir, e isso não é válido. Isso não te torna uma pessoa respeitosa, não te torna uma pessoa de mérito. Isso te torna somente mais uma pessoa que está aí seguindo e acatando juntamente com outras pessoas na mesma vibração. O ego, ele sempre quer estar por cima, ele sempre quer ser o principal, a estrela, aquele que faz mais coisas, quando na realidade você tem que compreender que o ego, ele não é tão pouco vilão, ele não é ruim, ele é apenas uma das suas, né, dos nossos sentidos que precisa ser acolhido, que precisa voltar a atuar em seu ponto de força, em seu ponto energético, potência, na sua verdade. Não é através da ilusão que você vai conseguir ser ou conseguir aquilo que almeja. Você não é a sua mente, tá? Conhecer suas sombras faz com que você reflita sobre aquilo que emana para os outros, sobre aquilo que quer na nossa vida, no nosso círculo social e pessoal. Isso tudo faz parte de autoconhecimento. A sua sombra, ela pode ser a mais ruim, ela pode ter feito coisas ruins, ela pode ter sido rejeitada, ela pode ter sido ferida de maneiras inúmeras, mas você não é a sua sombra. Ela faz parte de você porque ela tem a necessidade de ser acolhida, de ser perdoada. Se você tem dificuldade em dizer isso para alguém, fale com algum terapeuta, fala com alguma terapeuta holística, com um psicólogo, ou simplesmente verbalize em voz alta. Eu não sou o que eu fiz, eu não sou isso que aconteceu, eu sou muito mais que hoje. Hoje eu tenho a consciência das minhas atitudes, hoje eu consigo reconhecer e ressignificar, hoje eu consigo modificar. Então, é equilibrar o que temos e colocar neles mais amor, mais empatia, mais perdão, mais aceitação. Por quê? Porque perdoar é um ato do agora. Ele concede a força para ir trilhando a sua jornada. O início é aqui e agora. O início é nesse estado. Hoje você escolhe mudar. Você escolher pessoas que vão estar à sua volta a partir daquilo que você emana, a partir daquilo que você acredita dentro de você, a partir daquilo que você alimenta dentro de você. Isso tudo é muito importante. Porque o teu pensamento cria a sua própria realidade. Pois é, se você atente ao que você pensa, se atente ao que reproduz em sua consciente, pois ele é a fonte da criação de sua realidade. Tenha disciplina sobre seus pensamentos, escolha obter consciência de si, escolha obter consciência da sua realidade. Escolha se colocar diante de situações em que você possa verdadeiramente e conscientemente exercer a verdade. A sua mente, ela é um canal poderosíssimo e você não pode ser sabotado por ela, você não pode ser amordaçado. Você tem que estar
consciente e presente. Orai e vigiai, está em consciência. No aqui e agora é orar, é vigiar e é colocar o mais preciosa de suas atitudes é a consciência. Então, ser consciente, agir com consciência é algo muito precioso, é algo sábio, é a sabedoria. E é importante que você libere as suas emoções. Igual uma árvore cheia de frutos, ela precisa que fazer a colheita para que uma nova remessa e frondosa chegue. Mas é importante colher aquilo, é importante retirar as frutas boas e separar das ruins. É importante acolher e entender que o processo já maturou e você precisa recolhê-las. É entender que você deve sentir as suas emoções, mas não camuflá-las, não alimentá-las. Sentir é perdoar, liberar, soltar. As emoções, elas precisam ser verbalizadas. Se você tem alguém de confiança, tem algum terapeuta, algum psicólogo, diga isso para eles. Se você não tiver, diga em voz alta. Eu estou sentindo isso. Orai, vigiai as suas emoções. Perceba o porquê você sente aquilo e de que maneira essa emoção ocorre. Através de que tipo de reação você rebate. Quando alguém te rejeita, quando alguém grita com você, quando alguém te deixa de lado. Que tipo de sensação você sente perante a isso. E se questionar se você precisa sentir isso. Criar expectativas sobre os outros é se frustrar internamente. As expectativas não devem ser alimentadas para não gerar desconfortos entre pessoais internos. Se você cria uma expectativa de como a outra pessoa irá te tratar, automaticamente você está colocando à mercê de alguém que pode te ferir. Mas não porque teve intenção. Pô, claro, pode ter, também pode ocorrer, mas é o instinto da pessoa. Se você se basear exatamente em como você deseja que as pessoas te tratem, você vai criar uma expectativa. Então, para que isso não ocorra, saiba lidar de maneira sadia, de perceber através das suas emoções, de perceber através do seu autoconhecimento como lidar, como reagir, como entender. Caso você tenha passado por uma situação, isso irá te auxiliar de inúmeras maneiras, mas é preciso tomar um discernimento sobre isso. E como fazer isso? Tendo essa percepção notória, motora, de quem pensa, né, no estado do aqui e agora. Essas emoções estarão estabilizadas através dos seus pensar e sentir. Então hoje, seja uma mãe a si mesmo, estimule comportamentos positivos, né? Se trate com respeito, tenha calma consigo mesmo, se dê autocuidados, tire momento para descansar, para fazer algo que goste, mesmo que seja nada, tire esse momento para fazer isso. Por quê? Porque você deve desenvolver hábitos positivos, hábitos saudáveis em sua rotina, dedicar o seu tempo ao intelecto, a pequena leitura que seja, você deve se identificar a fazer, né? Cuide da sua fé, do seu espírito, né? Cuide da sua essência e abandone hábitos e atividades que não lhe agregam nada. Então você deve trabalhar a sua tríade, trabalha corpo, mente, espírito, porque isso é quem lhe fortifica. Enquanto a gente não souber trabalhar essas energias, continuaremos presos. E entenda que todos nós temos certas inseguranças, de como as pessoas olham a gente, de como elas reagem às nossas ações, mas isso são somente palpites alheios, são somente opiniões que não se devem serem baseadas. A realidade é que tudo que a gente fizer não estará de acordo para N pessoas, e nem por isso deixaremos de fazer algo que gostamos ou dar sequência a algo que gostamos, porque existem pessoas que não gostam. Esse reflexo só mostra o quanto a pessoa não tem coragem de reagir e nos culpa por reagir, por agir, por criar, por fazer, por ter coragem de colocar a cara a tapa e criar. Então, isso é somente expectativas que os outros não têm sobre eles mesmos. Então, seja em essência, a sua essência é somente você. Seja consciente de quem quer ser e de quem você é.
Aceite-se da forma que és. A autoaceitação e o amor próprio são componentes da sua autoestima. Saiba que o objetivo fundamental da vida é aprender a amar incondicionalmente. O amor passa de você para o outro, né? Então, a autoestima, ela não está ligada somente à fisionomia. A autoestima está ligada à autossegurança, a amor próprio, à autoaceitação e poder pessoal. E é importante você reprogramar hábitos no qual te colocam para baixo, te fazem acreditar que você é impotente, reprogramar tudo isso para que você possa realizar de pura e essência consciência a capacidade de ser quem és, através da libertação das crenças, do paradigma, de tudo aquilo que imporam na nossa sociedade, nessa sociedade que, infelizmente, ela é um tanto doloriza, ela mata, ela nos prejudica, ela nos afasta da nossa essência. Então hoje eu convido você a refletir sobre a importância de onde quer chegar e do que quer fazer. Eu peço hoje que você busque dentro de você se reconhecer e se reconectar. Antes de iniciarmos uma partilha canalizada por mim, peço que acenda sua vela branca, coloque seu copo com água ao lado, intua a transformação que acontecerá dentro de você através do seu ser, através da sua permissão. Você permite verbalmente que isso mude e você conceda isso a você, tá bem? Eu vou recitá-la, tenho que ler, né? Então, neste exato momento, você terá esse tempo para você acender a sua velinha, intuir ela verbalmente, mentalmente. Enquanto isso, peço que se sinta confortavelmente após colocar tudo certinho. Feche os olhos e respire profundamente. Se permita hoje transformar a sua vida por inteiro. Se permita hoje reconhecer, se reconectar. Se permita hoje o seu eu sou para a vida. Se permita acessar, relembrar, curar e tirar males e dores passadas. Se permita hoje viver o agora, pois hoje se tornará eterno. Se permita permitir-se conhecer e adentrar a luz divina. As forças conduzirão do astral da luz divina, do canto bonito, das águas azuis, de forças vistas diferentes ao seu ver, mas que sempre estiveram aqui. Se permita acessar o seu amor maior da eterna gratidão, permitindo-se florescer, crescer seu ser. Permita-se amar, permita-se perdoar, permita-se estar, permitindo-se a vida. Permitindo-se a eterna gratidão. Eu ativo a chama trina das violeta de Saint-Germain. Eu ativo o raio violeta. Eu ativo a transmutação do eu sou. Eu ativo o magnetismo da força interior que transforma e transborde. E que vocês possam receber essa canalização de mente e corpo aberto. Eu peço que após essa leitura você deixe ao seu lado um caderno, um lápis de desenho, lápis de cor, o que você tiver. Em sequência, terá a meditação guiada. Essa meditação guiada trabalhará a sua criança interior, a criança ferida que muitas vezes, na maioria, ela é interferida em nossas relações. Para que você seja hoje uma mulher, um homem, você precisa cuidar aquele menino, menina ferida dentro de si. Então eu peço que você tenha um caderno, uma folha, canetas, canetas ou lápis de cores, para após a prática meditativa você efetuar um desenho intuitivo através daquilo que vier. Desenhe somente o que vier, tá bem? Peço e agradeço por toda a compreensão, por todo o carinho, por estarem até aqui nessa jornada, por me concederem essa oportunidade de tecermos junto. Eu agradeço imensamente, honrando a força de cada um de vocês aqui que se inscreveram, de cada um que está presente, agradecendo e encerrando o nosso encontro por aqui. Fiquem com a meditação,
Muita gratidão, arro, boa meditação. Me mandem a foto desse desenho, me deem um feedback, agradeço imensamente. Olá, eu sou Fabiana Machado, terapeuta vibracional e administradora da página Coen Mãe do Amor. Hoje vamos juntos de Mãe Coen fortalecer a nossa criança interior. Sente-se ou deite-se de maneira confortável. Agora que você está acomodado da melhor maneira, nós vamos começar. Feche os seus olhos, deixe a sua respiração te levar. Sinta o ar entrando devagarzinho no seu peito e sinta ele saindo mais devagar ainda. Imagina que você está deitado em cima de uma nuvem. Sinta-se confortável nessa nuvem. Perceba como ela é fofinha. O céu acima de você é bem claro, bem calmo. Imagine que cada vez que você inspira, você traz esse azul calmo para dentro do seu peito. Cada vez que você expira, você deixa sair tudo aquilo que você não gosta. Inspira, expira, deixe o processo acontecer. Inspira, expira, deixe tudo fluir. Agora, imagine que ao seu lado, Mãe Coen está e ela toca o seu coração. E ao tocar o seu coração, você e Mãe Coen são levados para um lindo jardim dentro do seu coração. Observe o seu coração e veja como é este jardim. Experimenta se deitar na grama e aproveitar o sol, que está bem suave. Sente o calor que entra pela sua pele, preenche seu coração com vida, com calma, com amor. Agora, imagina que você desenha um grande sorriso no seu coração. E esse sorriso vai crescendo, crescendo, até atingir todo o seu corpo. Ele chega até a sua boca, seu nariz, seus olhos, seu peito, cintura, quadril, suas pernas e seus pés. E você vai se conectando com a alegria de ser criança. Sobre a sola dos seus pés,
você visualiza uma linda espiral de luz branca. E Mãe Coen gentilmente ativa essa espiral que gira em sentido anti-horário, liberando tudo o que você não gosta, todos os ressentimentos, chateações, traumas, dores, desamores, tristezas, liberando esses pesos que não fazem mais sentido para sua história. Se vier alguma memória, sensação, deixa aí pela espiral, que pode girar bem rápido, que pode girar tranquilo, mas que nesse giro recolhe tudo o que não te serve mais. Mãe Coen, nesse momento, acaricia seu rosto suavemente, lhe tocando a face, lhe tocando os sentidos, numa vibração de amor e harmonia, trazendo para suas células, para o seu corpo, a alegria genuína da sua alma. Tudo se esvazia, o toque sutil de Mãe Coen lhe agradece.